Hoje eu tô aqui para responder um comentário que eu venho recebendo com bastante frequência nesse meu último vídeo sobre a força da pistola d'água séria do Saitama e do canhão Gaia do Orochi. E se o Orochi, ao invés de ter transformado toda aquela matéria em energia pura, ele tivesse apenas comprimido e condensado ela para jogar na cara do Saitama? Esse é um questionamento muito válido e vamos ver se faria mais sentido do que ele transformar em energia o suficiente para destruir 1,5 milhão de planetas Terra. E primeiramente vamos lembrar que pelo vídeo anterior a gente calculou que essa massa que o Orochi sugou foi de 3,7 quintilhões de toneladas. Então esse canhão Gaia que você está vendo aqui, ele tem toda essa matéria de 3,7 quintilhões de toneladas condensadas em um único ataque. Mas qual que será que seria a densidade disso? Bora calcular. E primeiramente a forma que melhor define esse ataque é de novo um cone. Por quê? Ele começa mais fino lá perto do tórax, do peito do Orochi, e ele vai ganhando espaço à medida que ele vai se afastando. Então a forma que eu achei mais adequada para calcular o volume desse ataque é o volume de um cone. Tá, nem tudo vai estar circunscrito ali, mas é uma aproximação. Só lembrando que todos esses cálculos que eu estou fazendo aqui são uma aproximação do efeito real. Jamais, a não ser que o autor faça todas as contas e dê o número para a gente vai ter uma noção real 100% precisa da energia ou da forma desse ataque. E para calcular o volume desse canhão Gaia, a gente precisa da altura e do raio dele para calcular. Então a gente vai usar como parâmetros as próprias medidas antropométricas do próprio Orochi. Eu sei que não seriam antropométricas, seriam mais monstropométricas, mas vamos dar uma olhada. Na minha opinião, de todo o capítulo da luta dos dois, essa é a melhor imagem que mostra o tamanho do Orochi em escala, porque nas outras, ou o Saitama está muito perto ou está muito longe, e essa diferença de perspectiva pode dar pra gente a impressão errada do tamanho dos dois. Porque se o Saitama estiver, por exemplo, muito perto da câmera, ou de muito perto de onde é o ponto de vista do espectador, ele vai parecer muito maior. Desse ponto de vista aqui dos dois, os dois estão mais ou menos paralelos, então não tem tanto essa distorção de perspectiva. Por essa imagem aqui, eu vou tentar estimar qual que é a altura dos membros que a gente precisa do Orochi para a gente calcular o volume daquele cone. Antes disso, eu tenho que saber qual que é a profundidade total desse magma para a gente conseguir somar a altura total que a gente calcular para o Orochi. Por essa imagem aqui, a gente vê que o magma não é muito profundo, porque o Saitama ele está em pé no magma e ele está cobrindo até quase a canela, até quase pegar no joelho dele. Então, sabendo a altura do Saitama, a gente consegue calcular a profundidade desse magma. E de novo, para calcular essas medidas do Saitama, eu vou me valer daquele artigo de proporções antropométricas do professor Dr. Guanis, que mostra para a gente a antropometria esperada para determinados tipos de biotipo. Pro do Saitama tem uma tabela muito legal. E levando em consideração a altura dele no magma, que cobriu o pé e a canela dele até quase o joelho, a gente pode tirar a medida lá de que a perna, que é essa parte do joelho para baixo, e o pé tem uma altura de 24,7% da altura total do ser humano e o pé 2,25%. Então, sabendo que a altura total do Saitama é de 175 centímetros, a proporção dos dois, pé mais perna, de 28,95% da altura total do Saitama, dá 50,66 centímetros. E essa vai ser a profundidade que a gente vai usar para esse magma que os dois estão mergulhados. Então, usando a mesma ferramenta de edição de imagem que a gente usou no vídeo passado, traçando uma linha da cabeça do Saitama até o pé, ele tem 108 unidades de medida de altura. Sabendo que o Saitama tem 175 centímetros, nessa imagem cada unidade de medida representa 1,62 centímetros. Então vamos calcular o diâmetro do tórax do Orochi para a gente ter uma noção de qual que é o diâmetro daquele cone, porque ele ficou bem parecido no final, na hora que ele expandiu, com mais ou menos a largura do tórax do Orochi. O diâmetro que eu calculei aqui foi de 187 unidades. Se cada unidade vale 1,62 centímetros, o diâmetro do tórax do Orochi tem 303 centímetros, ou 3 metros e 3 centímetros. E agora, para saber o tamanho do braço do Orochi, o braço do Orochi nessa imagem aqui tem 602 unidades. Então o braço dele tem 975 centímetros, o que dá 9 metros e 75 centímetros. E o tamanho total do braço dele, somando aquela parte que está submersa na lava, tem 10 metros e 25 centímetros. E agora pegando aquela parte de trás, que também vai ser importante para o cálculo, que é como se fosse a canela do Orochi, a gente vê que a canela dele tem 206 unidades, ou seja, a canela dele tem 333 centímetros. Se for somar com a parte que está submersa, a canela dele, que é essa parte que eu chamei de canela, tem 384 centímetros, ou 3,84 metros.
E agora a gente já tem todos os parâmetros para poder calcular o volume daquele cone. E por que eu fiz questão de pegar esses parâmetros? Você nota que a altura do cone é a soma da canela do Orochi lá naquela imagem, mais o braço dele completamente estendido? Então a gente já tem a altura da canela dele e a altura do braço dele, o que somando os dois vai dar pra gente a altura desse cone. E o diâmetro, se você reparar bem, ele está bem próximo do diâmetro do tórax do Orochi, que foi a primeira coisa que a gente calculou. Então a gente já tem o diâmetro, que é mais fácil da gente tirar o raio do cone, e a gente já tem a altura total, que é a soma do braço do Orochi mais a canela dele. Já convertendo isso para facilitar a nossa conta, o raio desse cone tem 1,5 metros, o tamanho total do braço dele tem 10 metros e da canela 3 metros, ou seja, a altura total desse cone tem 13 metros. E fazendo todas as contas, a gente acha o volume desse cone como tendo 30,63 metros cúbicos. E agora, qual será que foi a densidade desse ataque, visto que o volume dele é de 30,63 metros cúbicos e a gente sabe que a massa total é de 3,7 quintilhões de toneladas. E a densidade total desse ataque, que eu estimei baseado nesses parâmetros que eu acabei de te falar, é de 1,2 vezes 10 elevado a 20 quilos por metro cúbico. Jovem, eu acho que você não tem noção do quão denso isso é. Deixa eu te dar uma noção de parâmetro. A densidade de uma estrela de nêutrons, que é um dos objetos mais densos que a gente conhece no universo, é de 3,7 vezes 10 elevado a 17 quilos por metro cúbico. Ou seja, baseado nos parâmetros que eu usei para calcular esse ataque do Orochi nesse vídeo, ele tem uma densidade quase 1000 vezes maior do que o de uma estrela de nêutrons. Esse é o tamanho do absurdo caso esse ataque seja uma concentração de matéria em um único espaço para ser jogado na cara do Saitama. E cá para nós seria moleza dele resistir a isso, porque teoricamente ele resistiu a uma pressão gravitacional de um buraco negro lá na primeira temporada. E aqui eu tenho uma ressalva a fazer em relação ao vídeo passado. Talvez com uma pistola d'água séria, conseguindo descomprimir essa matéria rápido e roubando energia o suficiente dela, a Terra talvez não fosse destruída. Claro, a cidade Z ia ser vaporizada porque o tamanho da massa que o Orochi sugou do núcleo da Terra ia voltar a ter esse tamanho assim que ela fosse descomprimida. Mas talvez a Terra não tivesse sido destruída igual ele ter transformado toda aquela matéria em energia igual eu postulei no primeiro vídeo. E vale lembrar que se esse for o conceito do ataque do Orochi, condensar aquela massa toda e jogar na cara do Saitama, você tem noção de que o Saitama conseguiu desbancar um corpo 1000 vezes mais denso do que uma estrela de nêutrons com uma pistola d'água séria? Fala sério, é apelão ou não é? E se você gostou de ver esse vídeo, não esquece de me dar um like para me apoiar a trazer mais conteúdos assim para vocês aqui. E se você quer ver mais ciência aplicada ao mundo geek, me segue lá no meu perfil para ver mais vídeos como esse.